Não receba o lixo que sai da boca do outro. Essa frase foi colocada por um inscrito nos comentários de um dos vídeos, que, para ser sincera, nem lembro mais qual é o vídeo, mas a frase em si eu achei tão significativa que eu achei que valia a pena fazer um vídeo inteiro só sobre isso. E é sobre o que vamos falar, né? Exemplos de frases, o que a gente pode considerar que é lixo saindo da boca da outra pessoa, com relação a gente mesmo. E como que o psicólogo trabalha isso? Como o psicólogo trabalha a pessoa que está absorvendo, que não consegue botar um filtro, não consegue botar ali uma tela, um anteparo para se proteger das coisas que a pessoa fala porque fala, né? Fala porque quer, e não tem nada de útil ali naquela história. E não, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Fica até o final, porque como tem essas várias etapas, a conclusão do assunto todo vai estar lá no fim do vídeo. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para uma terapia, se for esse o teu sentimento, se for isso que estiver acontecendo com você. Então você já sabe, tem alguém aí, existe um profissional que tem foco nisso, que vai trabalhar, que vai tentar te entender, te ajudar, te munir de armas, digamos assim, para você se colocar no mundo de uma forma mais bacana, de uma forma mais completa, mais alinhada. Eu mesma não atendo, mas tem um site que tem uma equipe grande, apresento o meu site. Esse canal tem essa finalidade também de apresentar o pessoal que trabalha comigo. O link está aqui, pelo WhatsApp você pega as informações, e se você escolher um dos nossos profissionais, vai ser muito bem-vindo. Então vamos falar sobre isso, né? Quando as pessoas falam essa frase, né? Não recebo lixo que sai da boca dos outros. Geralmente elas estão aconselhando a pessoa para não levar em consideração, para não se afetar negativamente por críticas desrespeitosas, por comentários que não estão ajudando em nada, por coisas que é lixo mesmo, né? Não vai ter utilidade, não tem nada que você possa fazer de bom. Tem um detalhezinho que você pode fazer pela pessoa. Vou contar aqui nas possibilidades de como lidar com isso. Então, vamos tentar entender, né? Por que as pessoas expressam críticas, fazem julgamentos, são desrespeitosas com relação às outras pessoas? Tem vários motivos. Pode ser por inveja. O que é inveja? Aquela dor no coração por não ter, por não ser o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa é, e aí ela fica ressentida e sente essa vontade de dar uma destruidazinha no outro para se equiparar e tá tentando nivelar por baixo. Por frustração, por não tá bem com ela mesma e aí sai soltando tiro para o outro lado, de repente é você que está na frente, ou simplesmente por falta de empatia. Você pode estar numa situação que não está muito legal, ela está vendo alguma coisa em você que realmente não é muito legal, mas naquela falta de empatia total não sabe se coloca de uma forma grosseira, de uma forma agressiva e se você não está muito bem, continua caindo mais ainda, né, com a desajuda dessa pessoa. Exemplos, o que as pessoas podem fazer falar que é lixo, que está saindo da boca delas? Insulto, comentário depreciativo com a clara intenção só de ofender, só de humilhar a outra pessoa. Ela tá mal com ela mesma, ela tá ruim da vida e o que ela quer fazer é soltar, jogar para fora. Às vezes é até uma tentativa de ela melhorar, de ela aliviar, só que não melhora, porque quando ela piora o ambiente dela, piora as pessoas no entorno dela com esses insultos, tudo fica pior para ela também, né? Crítica destrutiva, aquela crítica que só está baseada em julgamento negativo, não oferece nenhuma sugestão para você melhorar. Como, por exemplo, a pessoa pode criticar, pode comentar alguma coisa que você fez e que você não é legal, porque você não é perfeito, né? Alguma coisa que você fez que não está indo legal, não foi lá muito bem feito. Então alguém tem algumas possibilidades de chegar para você. Ela pode chegar e falar para você: nossa, mas que horror, hein? Caramba, você não consegue fazer nem isso. Ou ela pode chegar falando: olha, isso aqui que você fez não deu bom resultado, mas eu posso ver com você outras possibilidades, outros caminhos que eu sei que você tem toda a condição de conseguir, de chegar num resultado bacana.
É uma ajuda, é uma crítica. Ela tá te falando que não deu bom resultado, o que você fez, não foi tão bacana assim, mas tá colocando de uma forma elegante, pelo menos, né? Fofoca, quando a pessoa espalha informação prejudicial e muitas vezes não verificadas, ou seja, não são verdadeiras, ela nem sabe se aquilo é verdade ou não é, mas sai falando e é totalmente inútil o lixo que está saindo da boca dela. Discriminação, né? Basicão, preconceito em base de raça, de gênero, de religião ou orientação sexual, seja lá do que for, que a pessoa tenha ideias preconcebidas, maldosas, cruéis e que já limitam a visão dela dessa pessoa, não permite que ela veja a pessoa por completo, falou alguma coisa baseada em preconceito, né? Não é nada a se levar em consideração. Rejeição, quando você menospreza alguém de uma forma rude, de uma forma insensível, porque as pessoas são obrigadas a gostar de você? Não, ninguém é obrigado a gostar de você. As pessoas têm o direito de não querer tua companhia, de não achar você muito legal, cada um tem sua ideia a respeito de outras pessoas, inclusive a seu jeito. Só que fazer isso numa forma de desrespeito, de uma forma cruel, menosprezando, falando palavras desrespeitosas, sendo afrontosa na rejeição, no deixar de lado, aí é inútil, lixo. Culpa injusta, quando a pessoa te culpa por uma coisa que não está sob seu controle, não tinha como você fazer de uma outra forma, não dependia de você, ou né, não é da sua responsabilidade, aí não tem por que a pessoa te culpar, tá falando coisa à toa. Comentário sarcástico, né? Aquelas coisas depreciativas que as pessoas falam com aquele jeitão malicioso, com um sorriso no rosto, mas tá te colocando para baixo, tá colocando coisa que não tem necessidade. Comentário invejosos, né? Aquilo que eu falei lá, a pessoa que tenta diminuir as realizações, tenta diminuir a felicidade da outra pessoa, porque para ela tá dolorido de assistir aquilo. Ou então o desrespeito, a total falta de consideração por simplesmente não olhar a outra pessoa, não tem muito a ver com a falta de empatia também, de não reconhecer que a outra pessoa tem sentimento e aí, né? Passa por cima. Tô nem aí o que você está sentindo, tô nem aí o que você está falando, passa por cima. Mentira em difamação, espalhar informação falsa com a intenção de prejudicar, com a intenção de ver a pessoa se dando mal. Lixo que sai da boca da pessoa. O problema surge quando a pessoa permite que essas palavras prejudiciais abale a autoestima, abale o bem-estar emocional dela. E aí, Marisa, tem como não permitir? Tem. O psicólogo ele faz um trabalho por alguns caminhos, né, que te ajuda a meio que bloquear, a entender quem está falando, por que está falando, quem é você, né? Porque a gente precisa entender, que eu acho que até o ponto principal dessa história toda, que quem fala esse tipo de coisa, quem solta esse lixo da boca para fora, tá falando muito dele, tá falando da percepção dele, tá falando da vida dele, tá falando de como as coisas acontecem, é um reflexo do interior dele. Então ele pode estar até achando e querendo te convencer de que ele tá falando de você, de que ele tá tentando te mostrar como você é, que ele tá... Mas na verdade o que tem... As pessoas, o que eu falo, as pessoas só dão o que tem, ninguém consegue dar o que não tem, então tá dentro dela. Então, a última parte, que eu acho que é a mais legal desse vídeo. Tudo tá bacana, mas essa última parte. O que um psicólogo pode trabalhar quando percebe que ele tá com um paciente que tá nessa vibe, ele tá absorvendo como verdade tudo que falam para ele, tudo que acontece à volta dele, ele tá considerando aquilo real, verdadeiro e tá se afetando, tá se modificando negativamente por causa dessas coisas. Então tem aqui 4 itens que eu coloquei, pode ser até mais, né? Mas coloquei 4, que são, primeiro, resiliência emocional, ajudar esse paciente a desenvolver estratégia para não absorver essas críticas, tentar entender, tentar filtrar, né, quem está falando, por que está falando, em que momento está falando, nessas palavras negativas, promover a capacidade de lidar com essas adversidades de uma forma mais saudável. E um caminho para isso também é fazer a pessoa se conhecer, entender o porquê que ela está tão frágil, por que ela está se permitindo que esse tipo de coisa entre
dentro dela e faça um efeito negativo desnecessário? O que ela tem na história de vida dela que fragilizou ela, o que ela já ouviu, que pessoas importantes já falaram coisas semelhantes e que de repente essas pessoas que estão falando essas coisas agora estão servindo mais como um eco, né, de alguma coisa que já foi dita, que já fragilizou e ela ainda não superou, então tem esse elemento aí a ser trabalhado. O psicólogo vai trabalhar também autoestima e autoimagem, né? Vai trabalhar maneiras aí dela fortalecer a forma que ela se vê, ajudando a reconhecer o próprio valor, quem ela é, o que ela tem de bom aí nessa história e para estar mais consciente do que é, para o outro não abalar tanto com o que o outro fala. Você fala, não, eu sei tanto quem eu sou, que o que você fala aí para mim é fichinha. Comunicação e conflito. Comunicação saudável é o ensinamento de habilidades para você se conversar, para você se posicionar diante da outra pessoa, para você saber definir limites, né? E não reagir de uma forma excessiva, emocional, né, a essas críticas destrutivas. E eu acho que tudo dessa frase, o mais importante que eu falei é definir limite, você perceber que você pode definir limite, que é importante, que é legal, você não vai estar sendo agressivo quando você define limites com as outras pessoas, que você pode muito bem, aí tem várias maneiras de definir limite, cada contexto vai ter aí o que é adequado, mas você pode simplesmente falar, não aceito que você fale isso, tchau, tô te bloqueando. Você pode falar para a pessoa, você percebeu como isso não é legal, como isso afeta negativamente as pessoas para quem você fala esse tipo de coisa? Você pode falar aqui não, deu isso que você falou, encerro por aqui, não vou ouvir mais nada porque nada disso é verdadeiro. Ou seja, tem várias posturas, cada contexto, cada pessoa vai ter a sua adaptação, sua forma, então não tem receita para se passar. Tem entender quem você é, entender quem são essas pessoas e perceber o jeito certo que vai te fazer bem de você definir esses limites para as pessoas. E por último, aquilo que eu falei lá no começo, né? Empatia e intolerância, porque dependendo do contexto, você entender o porquê que a pessoa está falando, qual a fragilidade dela, às vezes é muito claro, às vezes a pessoa vem te fazendo uma crítica tão detalhada, tão que você olha assim, você fala, meu Deus, ela está falando dela mesmo, ela está se descrevendo na hora que ela está falando coisas a meu respeito, que ela acha que é a meu respeito, mas não é, ela está se descrevendo. E até para você entender também que às vezes as críticas que você recebe, que você tem aí uma base, você não é perfeito? Não é perfeito, alguma coisa eventualmente você faz aí que não foi muito legal, não deu muito certo, então até entender até que ponto aquela crítica é só com intenção de te colocar para baixo, até que ponto aquela crítica pode ser uma comunicação, às vezes a gente fica muito ofendido, mas a pessoa está com muito cuidado, ela está falando de um jeito elegante e nem assim a gente entende a elegância da pessoa, então sinal que a gente mesmo está muito frágil, né? Essa história está muito sensível nessa questão de alguém vir falar alguma coisa pra gente, né? Então, enfim, eu acho que essa frase aí, não receba o lixo que sai da boca do outro, lembra da importância da gente proteger a nossa saúde emocional, da gente se proteger, proteger o nosso bem-estar, se trabalhar. Não trata de ignorar qualquer crítica, porque algumas pessoas vêm com boas intenções, vêm com um jeito bacana para te falar, para te passar um feedback que é útil do que você, como você está sendo com relação a essas pessoas. Então nem sempre que alguém sentar do teu lado e falar assim, olha, isso aqui que você está fazendo não está funcionando, não está legal, não estou gostando. Nem sempre essa pessoa está jogando um lixo para cima de você, às vezes ela só está compartilhando com você o que não está dando certo na relação, está te comunicando, e enquanto a pessoa está te comunicando, está mostrando que ela gostaria de melhorar, que tem margem, tem espaço aí para ter um relacionamento bacana entre vocês, né? E, enfim, o importante é você saber que você tem o poder de escolha de como você vai reagir às palavras, ações das outras pessoas. Você pode muito bem
optar por não absorver o negativismo daquela pessoa e você pode optar de que atitude você vai ter com essa pessoa dali para frente. Se você quer cortar de vez, se você quer conversar com ela, se é alguma coisa que você acha que dá para melhorar na pessoa, ajudar, quem sabe, até essa outra pessoa, ela está sendo tão má como você, mas às vezes você percebe que é por um caminho ou por algum motivo que de repente essa maldade que ela está jogando para cima de você é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, é uma demonstração de que olha como eu tô mal, por favor, né, façam uma coisa por mim, me dê uma palavra. E às vezes é isso que vai transformar todo esse relacionamento. Às vezes não. Às vezes é questão de você falar, deu, né? Não preciso ouvir isso, não preciso absorver, não é meu, não é pra mim e não quero, simplesmente vou fechar meus ouvidos para esse tipo de coisa porque não tem nada de útil nessa história. Então, cada situação é uma para você analisar, para você sentir, para você entender o que está acontecendo. Eu acredito que eu estou falando aqui com adultos e enquanto adultos todo mundo tem essa capacidade, tem essa condição. Talvez tenha que desenvolver um pouquinho mais. Talvez você seja aquela pessoa que ainda está explodindo, que está ficando totalmente transtornado quando vem alguém falar uma dessas coisas aí, desses exemplos que eu dei, e você não consegue se centralizar nessa história toda e se acalmar, e você acaba reagindo de uma outra forma, que veio uma coisa ruim do outro lado e sai mais 2, 3 ruins do teu lado. E não leva a lugar nenhum essa coisa que só vai crescendo. Então é legal a gente se conhecer, se trabalhar, se entender. Ter uma vida mais harmoniosa, sim, é muito bacana, dá pra gente tentar. E muitas vezes a gente consegue resultados bem legais. Tá difícil sozinho, pensou no psicólogo para te ajudar, fica à vontade. Se escolher a nossa equipe, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir. Entra no canal de cortes também, o link está aqui embaixo, ou você só coloca na busca Cortes Psicólogos em São Paulo, você já entra. Tem lá opções de partes curtinhas mais objetivas de cada vídeo anterior que eu já fiz. Obrigada por me assistir.